Sá, queria começar essa conversa aqui, né, falando, acho que sobre uma das frases aí que a galera mais fala, né, quando a gente fala sobre os robôs scalpers, que é essa daí: ganha de colher e perde de balde. E de fato é Uhum. isso, né? Os robôs, eles possuem ali um risco-retorno, digamos assim, um pouco desproporcional pro loss. O que que isso significa, né? A taxa de acerto deles é muito positiva. Perfeito. A taxa de acerto dele ali é para cima dos 95%, mas quando ele Uhum. perde, né, ele tende aí a devolver grande parte dos dias. Isso é um problema, né? E aí tem diversas vertentes aí no mercado de algotrade. Alguns acreditam que seja um problema, alguns acreditam que ajuda ali você a ter um portfólio mais diversificado e se manter, né, online ali no mercado financeiro. Que- Particularmente, eu acho que se o payoff é positivo, é o que interessa. Não importa muito, o stop é maior do que o ganho. Cara, no fim das contas, se ele ganhou mais do que perdeu, em termos de dinheiro mesmo, putz, então é um robô, ao meu ver, é positivo, é um robô bom. Perfeito. O que a galera tem em mente, né, quando a gente fala de robôs scalpers e esses robôs que possuem esse gerenciamento de risco, né, digamos, desproporcional, é que para um robô ele ser vencedor com essas características, ele precisa ganhar por diversos dias consecutivos. E é uma Uhum. característica que a gente vê aqui, tanto no Flecha 1, né, quanto também no Scalper WDO. E o que a gente do Invistajá tem feito, né, para amenizar ao máximo essa grande objeção aqui frente a esse tipo de robô? A gente tem feito isso daqui, filtros cada vez melhores. Quem acompanha aí, né, o Invistajá desde o começo vai lembrar que quando a gente lançou esses robôs, né, eles operavam na maioria dos dias. Só que à medida que a gente foi entendendo, né, o operacional e entendendo o mercado financeiro brasileiro, a gente desenvolveu uma série de indicadores, né, que avisa pra gente a hora de ligar e desligar esse tipo de robô. Então, por Legal. exemplo, quando a gente pega o Flecha, né, o Flecha 1, que a gente vai mostrar aqui agora, cara, a gente já evitou 2 loss dele esse ano. Então, se ele tivesse rodando todo santo dia sem esse filtro aqui nosso, né, ele já Uhum. teria tomado 2 loss só no ano de 2025. Mas quando a gente pega para ver o gráfico do Flecha 1, a gente não enxerga esse loss justamente porque ele foi desligado. E esse filtro que a gente faz, né, ele é um filtro dinâmico. Então a gente está sempre atualizando esse filtro, porque a ideia é a gente evitar os dias de loss, mas também não tirar a rentabilidade do robô. Então a gente quer que ele mantenha, né, uma curva ascendente, mas a gente não quer que ele fique por muito tempo parado. Então a gente sempre vem ajustando também esses indicadores à medida aí que o mercado anda. Legal, então existe ali uma gestão ativa em cima do funcionamento dos robôs. E é claro, eu sempre digo que a gestão em cima de um robô, ela é muito bem-vinda quando ela é feita com critérios, né? Se você simplesmente age na base do achismo, é grande chance de você, na verdade, estar deturpando completamente aquela curva que foi feita através de estudos, de backtest, porque você está intervindo na própria estratégia. Só que, tornando a reforçar esse ponto, quando você utiliza algum critério para filtrar o dia que o robô deve trabalhar ou deve ficar ali desligado, pô, isso é fantástico. Do meu ponto de vista, a gestão é o que de fato faz toda a diferença no funcionamento de Com um robô. certeza. E a galera que está assistindo a gente, né? Eu acredito que todos os managers da Smartbot, o trabalho nosso é justamente esse, né? Fazer com que o robô ali seja rentável, evitar os dias de loss. Então, esse Uhum. trabalho positivo, né? Esse trabalho que, como você falou, não reativo ali, mas sim mais de ação do manager parando e ligando o robô, eu vejo com muito bons olhos. Muito bom, muito bom. Falando um pouco mais aqui nessa saca sobre o Flecha 1, a gente consegue ver essa diferença aqui justamente na média de ganho diário e na média de perda diária. E aí a gente Uhum. fala, pô, o robô ganha ali cerca de R$ 20 por dia, né? O maior dia aí que ele ganhou foi com R$ 116. E quando ele perde aí em torno de R$ 1.000. Pô, será que faz sentido? Será que não? Eu trouxe aqui para todo mundo analisar junto com a gente esse gráfico, né? Que é o gráfico de drawdown desse Flecha. E aí a gente vê que
O maior período de drawdown nele, né, que foi aqui no comecinho, né, que é quando a gente começou a criar ele aqui, ele ficou basicamente 5 meses em drawdown. O que que isso significa, né, pra galera aí de casa entender? Isso significa que se você tivesse ligado o robô aqui, você demoraria 5 meses para ficar no positivo, ou seja, recuperar o que recuperar o que perdeu. E aqui foi um momento muito ruim, né, desse robô, que ele tomou praticamente aqui 2 loss em menos de um mês aí, né? Então, mesmo assim, ele conseguiu aí se recuperar e depois ele embalou nada mais, nada menos do que 13 meses seguidos sem nenhum dia de loss. Lembrando que durante esse período aqui de 13 meses, a gente ainda não tinha, né, o filtro ali de tendência, enfim, tudo que a gente faz hoje, esse gerenciamento ativo que a gente faz. Os drawdowns seguintes, eles aconteceram já com o uso de algum filtro? Perfeito. Esses outros drawdown aqui, a gente começou a aplicar esse filtro aqui, né? Basicamente foi em novembro do ano passado, se eu não me engano. E, cara, a gente já conseguiu ver aí muito resultado, né? Principalmente que o mercado mudou. Então, antes a gente tinha ali o mercado, né, do governo Biden, a gente sabe aí que os Estados Unidos impacta bastante aqui, então não tinha tanta volatilidade igual a gente tem. E a gente teve as eleições dos Estados Unidos, a volta do Trump, e quando a gente fala de Trump, a gente fala de volatilidade, né, no mercado financeiro. Com certeza. Tanto lá dos Estados Unidos quanto, obviamente, o global. E a gente está vendo uma volatilidade maior aqui no nosso mercado, né? Seja por efeitos externos quanto internos também. E a gente já conseguiu, como eu falei, evitar aí cerca de 2 loss do Flecha só esse ano, onde a gente teve fortes puxadas. Pô, inclusive, é interessante notar que em abril deste ano, né? Março, abril, a gente teve ali o episódio do Liberation Day com o Trump, gerando altíssima volatilidade no mercado, uma época em que, inclusive, muitos robôs tomaram drawdown, robôs meus tomaram drawdown, já estão em recuperação, mas a gente nota que pela sua curva, esses robôs não sentiram esse baque no mercado, né? Eu trouxe aqui também o gráfico, né, mensal aí do Flecha. Então aqui a gente consegue ver que ele fecha por diversos meses no positivo, mas quando ele toma é bem desproporcional, né, frente aí às outras barras de alta. Mas essa sequência aí de forte, essa sequência, né, de meses positivos faz valer a pena aí a galera ter esse robô no portfólio. E aí é o que a gente falou também no comecinho do bate-papo aqui, Sasaki, que esse tipo de robô eu vejo ele tendo ali um objetivo no seu portfólio de realmente diminuir o seu risco diário, né? Obviamente, nos dias que ele toma loss ali, você acarreta, né? Pode acarretar aí num dia negativo para o seu portfólio, mas ele ajuda muito ali a manter você com a semana ou o mês positivo se os seus outros robôs estiverem passando por momentos ruins. Com certeza, é um robô que equilibra a carteira. E vale ressaltar, né? Não é um robô desenvolvido, que a gente está vendo aqui, não foi construído em cima de backtest, né? Isso aí tá rodando já em tempo real há todo esse tempo, é isso? Cara, ele tá rodando em ambiente real desde fevereiro de 2023 ou 2024, não me lembro bem, mas, cara, eu tenho conversado com os usuários, né, que tem aí o Flecha. Tem gente, cara, que aqui são os dados do Flecha 1, tá, galera? Do nível 1. E tem gente que roda ali, ele nível 3, nível 4. Tem gente mais de R$ 4.000 positivo. E o que a galera faz, né, também é o seguinte. Quando a galera toma um loss, né, e aí vai ficar a critério, obviamente, do usuário, né, que tá com esse robô. A gente não faz esse tipo de gerenciamento aqui no InvistaJa por respeito aos outros assinantes, né? Mas o que muita gente faz é o seguinte: depois de um loss, a gente consegue ver um padrão aqui que o robô ganha ali por pelo menos uma semana e meia ali no pior dos casos, né? Isso quando ele não embala, por exemplo, esses 3 meses, esses 13 meses seguidos aí de ganho. O que a galera faz? Logo depois de um loss, eles aumentam a mão ali, né, desse robô, nível 2, nível 3, nível 4, e recupera o loss e abaixa novamente ali a mão do robô pro nível 1. Então é uma espécie de martingale, né? É uma espécie de martingale, mas para isso aí, para você fazer isso, eu acredito que você tem que estar muito bem alinhado ali, o seu portfólio tem que estar muito bem encaixado e você tem que estar principalmente ciente dos riscos, né?